Hebreus 11, versículo 30, a palavra do Senhor diz assim: pela fé, os muros de Jericó caíram após serem rodeados durante 7 dias. E versículo 31, pela fé, a prostituta Raabe não pereceu com os incrédulos, porque havia acolhido em paz os espias. Só esses dois versículos aqui. Hebreus 11, os dois versículos 30 a 31, nós vemos essas dois personagens, versículo 30, Josué, versículo 31, Raabe, dois personagens que se destacam por meio da sua decisão de fé, né? Todos nós temos muralhas nas nossas vidas, sejam muralhas de situações impossíveis, de barreiras emocionais, de crises espirituais, de promessas que parecem bloqueadas, que nós não alcançamos, mas todos nós temos algum tipo de barreira, temos algum tipo de muralha, temos algum tipo de problemas a serem vencidos. E a pergunta é: o que fazer quando há uma muralha diante de nós? Qual é o posicionamento que devemos tomar? E esses versículos que nós lemos vai nos trazer essa resposta. Vai falar sobre essa fé que derruba aquilo que a força humana nunca conseguiria. E muitas coisas nós tentamos, nós nos esforçamos, nós tomamos decisões firmes, mas chega a determinado passo da fé, nós somos vencidos por determinados problemas. Muitas vezes nós tomamos aquela decisão convicta, falando, não, a partir de hoje eu vou mudar a minha vida, eu não vou mais ser assim, eu não vou mais andar desse jeito, mas pouco tempo logo à frente, nós já tropeçamos, já retrocedemos e caímos. São tipos de muralhas que parecem se levantar na nossa frente e parecem ser impossíveis de serem transpostas, impossíveis de serem vencidas. E a fé de Josué, que é retratada aqui no versículo 30, e a fé de Raabe, ela nos ensina que a fé derruba aquilo que a força humana nunca conseguiria derrubar. Aquilo que a nossa força, a nossa capacidade natural, nós não conseguimos transpor, nós não conseguimos vencer, por meio da fé é possível vencer, porque a fé é aquilo que nos leva a enfrentar o impossível. Nós só podemos enfrentar o possível se nós confiarmos verdadeiramente em um Deus que pode vencer por nós, que trabalha por nós. E o versículo 30, como nós acabamos de ler, diz assim: pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, né? Jericó era uma cidade fortificada, muralhas altas e impenetráveis. Tanto que os moradores e os governantes daquela cidade tinham plena convicção de que os inimigos não poderiam vencê-los, né? Estavam seguros dentro das suas muralhas. Quando eles veem Israel ali, atravessa o Jordão, em tempo de enchente, eles ficam apavorados, entram para dentro das muralhas de Jericó e ficam ali como alguém que está em segurança. Não estavam temendo mais, embora o inimigo estivesse do lado de fora, que era Israel, mas eles estavam considerando seguros por causa da ostentação que aquela muralha trazia, o poder que ela transmitia, a força e a segurança que ela transmitia. Então, as muralhas eram altas e impenetráveis. Era algo que ninguém havia ainda conseguido penetrar Jericó, conseguir entrar em Jericó. Quando as portas de Jericó estavam fechadas, ninguém conseguia entrar, porque as suas muralhas eram intransponíveis. Era impossível de vencer aquilo naturalmente. E é interessante porque no que é impossível de se vencer aos olhos naturais, de acordo com a nossa força, de acordo com a nossa capacidade, Deus ele usa métodos mais simples ainda para serem vencidos. Mais simples ainda, porque o que é impossível para o homem é oportunidade para Deus agir. E Deus já havia declarado lá em Josué capítulo 6, versículo 2, Deus declarou: eu entregarei Jericó em suas mãos. Deus falou para Josué. E desde o começo, quando Deus levanta Josué como líder, Deus vem preparando Josué para dar a devida atenção
ao que Deus falava. Porque a orientação para Deus em Josué capítulo 1, os primeiros versículos ali, mais especificamente versículo 8 e 9 de Josué, Deus fala para ele ser forte e corajoso e para 24 horas, ou de dia e de noite, meditar no livro da lei do Senhor. Não apartar a palavra do livro da lei do seu coração e estar sempre meditando. E Josué usou essa prática. Então, quando Deus declarou para Josué, no capítulo 6, versículo 2 de Josué, que Deus havia entregue Jericó nas mãos de Josué, Josué sabia que a palavra de Deus era verdade. Josué já tinha uma prática de fé, uma experiência com a palavra de Deus, e reteve aquilo no coração. Mas antes da queda, Deus já havia liberado essa palavra de vitória, né? Antes que pudesse ver aquilo que parecia ser impossível acontecer, Deus já havia liberado a palavra de vitória. Agora caberia a Josué a obediência à palavra de Deus, a obediência. E a fé, ela é algo que ela precisa ser em nós algo que obedece mesmo quando nós não entendemos o que estamos fazendo, porque quando nós olhamos para o plano de Deus lá em Josué 6, a direção que Deus deu para Josué, o plano de Deus era algo incomum. Você pensa, uma muralha que era intransponível, algo gigante, sabe? A minha casa aqui tem muros altos e eu não tenho receio, não por causa da segurança, a maior confiança em Deus, mas eu acho quase impossível alguém conseguir pular o muro, principalmente pela frente, porque a altura da parede, né? A muralha de Jericó era mais ou menos algo assim. Só que uma muralha daqueles dias não era como o muro de hoje, por mais elevado que seja, que é apenas tijolo estreitinho, 10, 20 centímetros de largura. Uma muralha era tão larga que os soldados andavam sobre ela, era como se fosse um caminho, uma estrada. Eu acredito que fosse mais largo que a profundidade do altar aqui. Algo largo, onde os soldados andavam lá. Então era algo difícil de você tentar quebrar para fazer um buraco ali, porque era de pedra, material bem maciço, bem resistente, e a altura dela também, e pelo fato de haver guarda sobre ela, então não havia como alguém escalar e pular do outro lado. Não havia como isso acontecer. E Deus, ele dá uma direção para Josué, dizendo, qual era o plano de Deus? Primeiro, vai marchar em silêncio. Deus disse para Josué, você vai pegar o povo de Deus, os soldados, vai pegar os levitas, os sacerdotes, a arca de Deus, e você vai andar em volta da muralha, durante 7 dias. Nos 6 primeiros dias você vai dar uma volta por dia, e em silêncio vai andar, e em silêncio você volta para o acampamento. No 7º dia, você vai dar 7 voltas, e na última volta, que vocês vão dar um brado de vitória. E aí você imagina, a expectativa natural nossa, quando nós seguimos em obediência uma direção de Deus, a nossa expectativa é que algo comece a acontecer no primeiro ato de fé que nós fazemos, sim ou não? Eu imagino lá o povo andando, e a muralha ali, nem uma rachadura, nem tremeu, nem nada, nem o chão afundou para sinalizar que algo aconteceu. Mal ficou o sinal dos pés deles andando ao redor de Jericó. E os guardas lá em cima olhando para eles, falaram, uai, o que estão esperando? O que estão querendo fazer com isso? Acha que vai acontecer alguma coisa só andar em volta? Acha que nós vamos nos entregar só pelo fato de eles estarem rodeando a cidade? Esse povo está ruim do juízo, porque andar a pé ao redor dessa muralha não vai acontecer nada. E ninguém puxava arma, ninguém lançava uma flecha, nem uma pedra, nem nada. Só andava ao redor da muralha. Mas, é como eu disse, quando as coisas são impossíveis para nós, Deus usa coisas simples para nos levar a vivermos a promessa de Deus. Foi como Naamã. Naamã, quando chegou em Israel para buscar o milagre do Senhor, a Bíblia vai dizer que o Senhor de Naamã mandou uma carta para o rei de Israel, ordenando que o rei de Israel curasse Naamã da lepra. E o rei fica em desespero, esse homem quer guerra, só pode. Está me desafiando para a batalha, porque como que eu vou curar um homem da lepra? E aí Eliseu fala, não sabe que tem profeta em Israel? Manda esse homem para cá, porque nós vamos dar um jeito nele. E Naamã chega na casa do profeta, esperando que talvez o profeta colocasse as mãos sobre eles, que o profeta, apresentasse um sacrifício a Deus, fizesse uma oração, um propósito, ungisse a ele, para que ele fosse curado.
E tudo que o profeta fez foi mandar o seu servo informar a Naamã para que Naamã fosse até o Jordão e mergulhasse 7 vezes. Agora pensa comigo, camarada puro lepra. Aí ele vai no rio e molha a pele a primeira vez. Aquilo que já era feio, de feridas. Ferida molhada fica pior ainda, mais feia ainda. E ele mergulha uma vez, mergulha 2 vezes, mergulha 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, e olha para a sua pele só piorando a situação ao invés de mudar. Até que ele mergulha a 7ª vez. Na 7ª vez o milagre aconteceu. A mesma coisa foi com Josué. Deus falou para Josué para que ele marchasse, algo incomum, marchar em silêncio, dar volta nas cidades, tocar a trombeta no final e gritar no tempo certo. Somente no tempo certo que deveriam se manifestar. Sabe, humanamente isso não fazia sentido. Que sentido faz? Sabe, se no mínimo fosse, talvez, pulando ou com alguma coisa, equipamento pesado para compactar o chão, para fazer o chão mover, para abaixar, talvez tirar a estabilidade da muralha, né? Até que poderia fazer algum sentido, ou escavar ao redor, mas Deus falou, só ande ao redor da muralha, só ande, mas a chave não era a questão lógica, não estava na questão lógica, a chave estava na obediência. Em obedecer. O que levou Naamã a viver o milagre do Senhor, da cura da sua lepra, não foi a forma como ele fez, mas foi obedecer a palavra que Deus deu por meio do profeta. O que fez as muralhas de Jericó ruírem não foi a quantidade de vezes que Israel perambulou ao redor de Jericó, mas sim o fato deles terem cumprido a totalidade daquilo que Deus falou para eles. A obediência. Fé é obediência total àquilo que Deus diz, mesmo quando não faça sentido. Mesmo quando a gente olha e fala, mas espera aí, rapaz, vou lá na igreja, senta lá no banco, ouvir o pastor falar lá por 30, 40 minutos, o que isso vai surtir na minha vida? Sabe, às vezes está lá na sua casa e você sabe que Deus vai te ouvir se você orar a Ele, alguém te falou que se você clamar a Deus, Deus te atende e responde. Aí você fala, mas moço, eu estou aqui sozinho, vou ficar aqui falando sozinho, tem ninguém me ouvindo, ninguém, não vejo Deus, não sinto Deus, não percebo Deus, e vou ficar aqui falando, sabe, como um louco para as paredes? Deus, Ele é Deus, e não é a lógica da situação que vai tornar possível o agir de Deus nas nossas vidas, mas é a obediência à direção que Ele nos dá. Se Ele diz em tua palavra, clama a mim e eu te responderei, independente de onde você esteja, ou do fato de você não perceber a Deus, não sentir a Deus, independente do sentimento que haja no seu coração. Se Ele diz, se você clamar a Ele, Ele vai te responder. Quando você clamar, Ele te responderá. Quando você clamar com fé, em obediência à palavra dele. Ele diz, bate e a porta será aberta, peça e recebereis, busque e encontrarão. Então, se nós agimos segundo a palavra de Deus, nós encontraremos aquilo que nós precisamos. Nós obteremos de Deus a resposta. Então, a chave não é a questão lógica, mas sim era a obediência. Porque milagres, eles não acontecem por explicação, mas eles acontecem por obedecermos aquilo que Deus disse. Você imagina Naamã, se a 6ª vez que ele mergulha, ele olha para suas feridas piorando, encharcadas ali, tudo, aquela coisa feia, e indignado porque estava tomando banho, mergulhando no Jordão, um rio sujo, ele ainda questiona, não é farpar, e os rios lá da minha cidade mais limpos e melhores do que os daqui? O que esse profeta está pensando a meu respeito? Sabe, se ele para ali na 6ª vez e não mergulha a 7ª, ele iria embora apenas com as feridas molhadas, mas continuaria leproso e morreria leproso. E hoje nós nem daríamos lembrando de Naamã, porque ele não permaneceria na palavra de Deus. Se Israel com Josué andasse até o 6º dia, ou desse apenas uma volta no 7º dia, porque no 7º dia eles deveriam dar 7 voltas, se desse apenas uma volta no sétimo dia e não completasse todas as voltas que Deus ordenou, as muralhas de Jericó não teriam ruído, o milagre não aconteceria. Nós precisamos, queridos, ser cautelosos em obedecer da totalidade da direção de Deus para as nossas vidas. Sermos fiéis completamente, porque o nosso Deus, ele é um Deus fiel, mesmo quando somos infiéis.
O que isso quer dizer? Que se Deus é fiel, mesmo quando somos infiéis, quer dizer que Deus fala, se nós obedecemos a palavra dele, seguimos a direção dele, vamos viver o que a palavra deles prometeu. Mas se nós não cumprirmos, somos infiéis ao que ele falou, ele permanece fiel, ou seja, ele vai permanecer na palavra dele, naquilo que ele declarou. Ele não vai mudar a palavra dele ou as condições para fazer nas nossas vidas. Ele estabelece os caminhos, ele estabelece os critérios, e o nosso papel é simplesmente obedecer aquilo que ele tem para nós. O meu e o seu papel é andar em conformidade ao que Deus diz. Então, milagres, eles não acontecem por explicações, eles acontecem por obediência. E a fé, ela precisa perseverar nesse processo. Aquele que tem fé precisa perseverar no processo. Eles andaram durante 6 dias e nada aconteceu. Nenhuma rachadura na muralha. Talvez a muralha parecesse mais firme. Porque você dá uma volta ao redor de algo hoje e você observa, você vê algumas coisas. Mas amanhã você passa ali de novo, observando, que com certeza eles observaram, prestaram atenção nas muralhas, você vê alguns detalhes a mais. E aí, talvez naturalmente, eles olhando para a muralha cada dia mais, tinham convicção no seu coração que era algo intransponível, impossível de ser vencido, de ser derrubado. Mas, quando nós cremos, nós precisamos perseverar, porque durante 6 dias nada aconteceu, nenhuma rachadura, nenhum sinal, nenhuma mudança. Mas no 7º dia tudo mudou. Quando eles completaram, deram a 7ª volta, no 7º dia tudo mudou, tudo mudou. Isso nos ensina que nem sempre Deus age no primeiro dia. Nem sempre Deus vai agir pelo simples fato de você ter vindo à igreja, recebido uma palavra de fé e ter orado com fé. Às vezes você vem, você ora a Deus com fé e nada acontece. Mas você crê que Deus é fiel? Então permaneça na palavra dele, não retroceda. Porque o mesmo Deus que prometeu para você algo aqui, mais dia, menos dias, ele vai cumprir. Quando chegar o tempo certo, ele vai cumprir. Não é porque ele não fez na hora que esperamos ou que imaginamos que Deus deixou de agir. Nem sempre Deus age no primeiro dia. Nem sempre vamos ver resultados imediatos. Mas a fé, ela precisa continuar, mesmo sem evidência, porque quem para no 6º dia nunca verá o milagre acontecer. Se Naamã tivesse parado no 6º mergulho, Naamã teria ido embora leproso. Se Israel tivesse parado no 6º dia ou antes da 7ª volta, no 7º dia, as muralhas de Jericó não teriam ruído. A fé, ela vai liberar o poder de Deus. Mas como que ela vai liberar o poder de Deus? Josué 6,20 vai dizer que no sétimo dia, na 7ª volta, o povo gritou e as muralhas ruíram. As muralhas ruíram. As muralhas, elas não ruíram porque havia força humana. Elas não ruíram por estratégia militar. Elas não ruíram por capacidade natural. Mas elas caíram pelo poder de Deus, ativado pela fé e obediência. Porque como Deus falou, Josué e o povo de Deus executou. Fez em conformidade com a palavra de Deus. Exatamente, andaram os 6 dias. No 7º dia, logo cedo, começaram a 1ª, 2ª, 3ª, a 4ª, a 5ª, a 6ª, a 7ª volta. Quando completaram a 7ª volta, todos pararam, levantaram a voz e gritaram, e clamaram, e bradaram, tocaram o chofar, as buzinas, e ali Deus agiu, porque era o ponto em que Deus falou: quando vocês fizerem isso, eu farei o que é necessário que eu faça. E Deus fez as muralhas caírem. Não foi pelo barulho, não foi pelas voltas, não foi pela força, não foi pela alguma coisa natural, não. Mas foi porque quando a fé associada à obediência foi colocada em ação, Deus veio e cumpriu a sua palavra. Jeremias 1,12, eu sou Deus que vela pela minha palavra para cumpri-la. Deus só faz aquilo que está nas Escrituras Sagradas. Deus só cumpre o que Ele diz na sua palavra. Pode alguém se levantar em nome de Deus e fazer muitas coisas miraculosas, mas se não for coerente ou alinhado com a palavra de Deus, nada do que Ele falou vai se cumprir. Nada se cumpre. Mas quando estamos alinhados à palavra de Deus, fé e obediência associadas, juntas, andando juntas, toda muralha cai. A fé, ela não derruba muralhas. É Deus quem derruba.
em resposta à nossa fé. A nossa fé, ela só nos leva a vivermos a palavra de Deus. A nossa fé, ela só nos leva a vivermos aquilo que Deus prometeu para nós, mas é Deus quem faz. Então, precisamos crer mesmo quando as coisas não parecem ter lógica, não parecem ter sentido. Mas Hebreus 11:31 vai nos falar sobre Raabe. Quem era Raabe? Raabe era uma prostituta que morava em Jericó. Antes de eles atravessarem o Jordão, Josué escolheu 2 espias, enviou para Jericó para sondar Jericó, ver como estava a situação em Jericó e montar uma estratégia de batalha. Essa prostituta, elas vêm, e todo o povo já sabia das histórias de Israel ao longo da caminhada no deserto, e todos eles temiam a Israel porque sabia que Deus era com eles. Então, essa prostituta reconheceu os 2 espias e os guardou em sua casa. E quando as autoridades, a polícia de Jericó, descobriu que esses espias estavam lá, eles entraram na casa de Raabe à procura dos espias para matá-los, para talvez prendê-los, interrogá-los, mas a intenção final era exterminá-los. E Raabe, por fé, crendo que Deus entregaria Jericó na mão do povo de Deus, confiante de que o Deus a quem ele servia era um Deus todo-poderoso, ela fala: vamos fazer um acordo. Eu vou esconder vocês aqui, e quando vocês vierem para tomar posse da cidade, vocês vão poupar a mim e a minha família. E ali Raabe consegue salvar toda a sua casa, porque ela creu no Deus a quem o povo de Israel servia. Ela não ficou apenas temerosa e entregou como atitude, não, mas ela sabia que de qualquer maneira, mesmo não sabendo como Deus faria, mas sabia que de qualquer forma Deus entregaria aquela cidade nas mãos do povo de Deus. E o versículo 31 fala: pela fé, Raabe não pereceu, foi por um ato de fé. Raabe era gentia, era cananeia, era prostituta, mas teve algo poderoso: ela creu no Deus de Israel. Então isso nos ensina, queridos, que não é a nossa condição, não é quem nós somos que faz com que haja a resposta de Deus em nosso favor, é a nossa fé manifesta nele, é a nossa fé firmada nele, é a nossa fé fundamentada. Uma prostituta, ela teve a resposta de Deus porque ela creu, mas teve algo poderoso na vida dela, ela creu no Deus de Israel. A atitude dela foi acolher os espias, arriscou a própria vida, tomou uma decisão de fé. E qual foi o resultado disso? Foi salvar a si mesmo, teve uma aliança, recebeu uma aliança por causa disso. E maior que isso, você vai lá para Mateus capítulo 1, a genealogia de Jesus. Quem está lá na genealogia de Jesus? Raabe, a prostituta, aquela que nem do povo de Deus, nem da linhagem de Abraão era. Ela só casou com alguém do povo de Deus. E aí fala o nome do seu esposo, Mateus 1:5 diz assim: Salmão foi pai de Boaz, e a mãe deste foi Raabe. A Bíblia faz questão de falar quem era ela. Ela entrou para a história por causa de um ato de fé. Aquela que era rejeitada pelos seus, pela sociedade, aquela que ninguém dava valor, foi contado na genealogia de Jesus como alguém importante, como alguém de valor. Tiago 2:24 diz assim: vejam, portanto, que uma pessoa é salva. Veja, portanto, que uma pessoa é salva pelo que ela faz, e não somente pela fé. Raabe, a prostituta, é outro exemplo disso. Ela foi justificada por causa do que ela fez quando escondeu os espias e os mandou embora em segurança por uma estrada diferente. Tal como o corpo está morto quando não há espírito nele, assim também a fé está morta se não for acompanhada de boas obras. Ou seja, se eu declaro que eu creio que o meu Deus é Deus de poder, eu preciso viver em conformidade com a minha fé. Precisa ter obras dessa fé. Ou seja, não são as obras em si que vão trazer o resultado, mas são obras de fé que resultam nisso. Raabe creu que Deus entregaria Jericó na mão do povo de Deus, um povo de Israel, por isso ela agiu
guardando os espias, livrando a vida dos espias, para obter uma aliança, para obter a segurança sua e da sua casa. E não foi só a salvação dela e da sua casa, ela foi perpetuada na história, foi contada na genealogia de Jesus, que Boaz foi o pai, Boaz foi aquele que casou com Ruth, né? E aí tem um filho, é o avô de Jessé, o bisavô de Davi. Olha só, a linhagem que ela está. Ela, no caso, seria a tataravó de Davi, do rei Davi, do grande rei Davi, aquele que Deus falou, o homem segundo o meu coração. Então veja a importância que ela ganhou por um ato de fé. E tudo é questão de nós pegarmos a palavra de Deus, guardarmos o nosso coração, como o Salmo 119 diz, e andarmos segundo a palavra dele. Andarmos segundo aquilo que Deus diz e não retrocedemos, porque foi o que Raabe fez. A fé tem o poder de reescrever a nossa história. A fé, ela tem o poder de mudar toda e qualquer circunstância a qual nós possamos enfrentar. Porque a fé, ela é poderosa para quebrar essas barreiras espirituais. Raabe, ela prova que isso era possível. Sabe, não importava o passado, não importava a sua condição, não importava a sua origem. A fé conectou com a graça de Deus e reescreveu a história dessa mulher. Reescreveu. Às vezes não é a condição que nós estamos em si, mas é o problema que nós estamos enfrentando. A nossa fé, ela é poderosa para reescrever a nossa história, para mudar diagnósticos, para chegarmos diante daqueles que já, determinaram os nossos dias e falar para eles, olha aqui, Deus está mudando a minha história, olha aqui, a minha fé em Deus mudou o meu quadro, mudou a minha situação, mudou a minha história, porque Deus é poderoso para fazer isso. Mas essa fé, ela precisa estar obediente ao que Deus fala e perseverar naquilo que Deus declarou a nosso respeito. Obediência prática, andar naquilo que Deus diz, não retroceder, mesmo que tudo pareça ao contrário, andarmos segundo a fé. A fé, ela vai nos conectar com a graça de Deus. Gálatas 3:28, a palavra do Senhor diz assim, já não somos mais judeus, nem gregos, nem escravos, nem livres, nem simples homens ou mulheres, porém somos todos iguais, somos um em Cristo Jesus. Para Deus não há distinção, não há separação. Para Deus há aqueles que creem e andam segundo a sua palavra e os que andam segundo a sua razão. É a única diferença que existe. Às vezes nós olhamos para alguns que vivem uma vida de bênção, de proteção, uma vida do sobrenatural de Deus e pensamos que Deus tem filhos prediletos, mas Deus não tem isso. Deus não faz acepção de pessoas. Deus tem os filhos que andam em maior fidelidade e maior obediência e os que se rebelam contra Ele. É o único detalhe. Quem é pai e tem mais de um filho sabe que cada filho age e reage de uma forma. Quem conviveu em uma família de vários filhos sabe que os filhos, os irmãos, entre os irmãos, cada um tem uma personalidade e uma ação diferente. E aquele que é mais obediente ao pai acaba agradando mais ao pai. Mas não é porque ele é mais querido, não. É porque ele simplesmente é mais obediente ao que Deus diz. E nós precisamos ser esses filhos de Deus, que andam em fidelidade, que andam em obediência, que andam em sinceridade com a palavra de Deus, porque onde há fé, não há limites para o que Deus possa fazer. Você quer ver as coisas transformarem? Anda segundo a palavra de Deus. Não dê um passo fora daquilo que Deus diz. Não se mova sem consultar a Deus, sem buscar a Deus, sem pedir a orientação dEle, sem pedir a direção dEle. Só faça aquilo que Deus dirigir a sua vida, porque hoje existem muralhas diante de nós, e às vezes são muralhas de problemas familiares, são muralhas na vida espiritual, são muralhas nas promessas de Deus que não são cumpridas, são muralhas da nossa mente, são a mente turva. Mas Deus hoje está nos chamando para continuar marchando, continuar obedecendo, continuar crendo, mesmo quando nada muda, mesmo quando ninguém vê, mesmo quando tudo parece igual. Às vezes, naturalmente falando, está tudo do mesmo jeito. Você orou, você jejuou, você confessou a palavra, você liberou decretos de fé, você declarou, eu sou uma nova criatura em Cristo, você repreendeu o mal e parece que nada mudou. Mas, se você quer viver o milagre, você precisa continuar crendo e declarando. Porque mesmo que você não veja, no mundo espiritual já foi gerado.
que quando Deus diz algo a nosso respeito, Ele já fez, já é. E nós precisamos trazer isso para o natural, para o natural. Paulo diz em Efésios que Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Deus já nos abençoou. Há um bom depósito. Agora nós precisamos trazer do mundo espiritual, das regiões celestiais, para o natural, para aquilo que nós precisamos. E só vamos conseguir isso quando continuarmos crendo, quando continuarmos perseverando, quando não retrocedemos, quando continuarmos obedecendo, quando continuarmos marchando segundo a palavra de Deus. É aquilo que eu já disse. Se Israel tivesse marchado até o 6º dia, ou até a 6ª volta do 7º dia, não tivesse completado a ordem de Deus, ou se tivesse dado a 7ª volta e não tivesse gritado e tocado as buzinas como Deus ordenou, eles não teriam vivido o milagre. Se Naamã tivesse mergulhado 6 vezes no Jordão e saído de lá, porque nada aconteceu, nada começou a mudar até a 6ª vez, até o 6º mergulho, ele teria saído de lá leproso. Mas por causa de fazer exatamente como a lei, como a orientação de Deus que foi dado a eles cumprirem a totalidade daquilo que Deus falou, quando eles completaram aquilo que Deus ordenou que fosse completado, o milagre de Deus aconteceu. Às vezes é só uma questão de nós continuarmos. Às vezes é só uma questão, sabe, eu já vi algumas propagandas, acredito que seja de jogos. A pessoa está ali escavando em busca de um tesouro, né? E às vezes falta só mais alguns milímetros para ele cavar e achar. E aí ele vê outro que está cavando e achando, ele desiste de onde ele está, que achar um tesouro muito maior do que o que outro achou para ir perto de onde o outro está, porque ele acha que onde ele estava não tem, e aonde o outro está é que está o segredo. E aí ele muda de lugar e começa tudo de novo. E às vezes nós estamos assim. Nós estamos a um passo de vivermos o milagre de Deus, a resposta de Deus, mas por nós acharmos que não vai acontecer, nós paramos e mudamos de direção, e aí, de fato, não acontece, porque a resposta, o milagre, a bênção está para aquele que persevera até o fim. Apocalipse é a prova disso. O livro de Apocalipse vai enfatizar em várias vezes: aquele que perseverar até o fim receberá a coroa de vitória. Aquele que perseverar até o fim terá o seu galardão, terá a sua recompensa. Mas não é para aquele que perseverou até próximo do fim, mas é para aquele que perseverou até o fim. Foi até as últimas consequências. Viveu a totalidade daquilo que Deus fez. Então, mesmo quando nada muda, mesmo quando ninguém vê, tudo parece igual, precisamos continuar. Porque a fé de Josué e de Raabe, ela nos ensina que muralhas não resistem ao poder de Deus. Não importa o tamanho da muralha, não importa a imponência da muralha. O impossível, ele não limita Deus. Não importa o que disseram que não tenha jeito, que não tem saída. Para o nosso Deus não existe impossível. O passado, ele não define o futuro. Muitas vezes nós paramos de caminhar por fé, porque muitas vezes no passado já retrocedemos, porque muitas vezes, sabe, o histórico do passado ele pesa sobre nós, mas o passado ele não define o nosso futuro. O que define o nosso futuro é o nosso presente com Deus, é a nossa perseverança em Deus. É isso que define o nosso futuro, não o que nós vivemos no passado. Que o passado pertence a Cristo. Cristo já nos comprou, já pagou o preço pelo nosso resgate, pelo nosso passado. Então, compete a nós, no presente, sermos fiéis à palavra de Deus para mudarmos o nosso futuro, para mudarmos a nossa história. Talvez hoje esteja diante de nós, sabe, uma grande muralha e até nos faça pensar em parar. Mas Deus, Ele é o Deus que continua, que diz para nós: continue andando, continue obedecendo. Continue crendo, porque aquilo que parece impossível, mais dia menos dia, vai cair. Aquilo que parece intransponível, mais dia menos dias, Deus vai fazer ruir, vai fazer cair por terra, diante dos nossos olhos. Precisamos olhar para a história de Raabe, precisamos olhar para a história de Josué e de Israel, diante das muralhas de Jericó, e não pararmos, independente do que naturalmente nós percebamos, independente do que os nossos olhos naturais enxerguem, independente do que os nossos ouvidos possam ouvir a respeito da nossa realidade natural. Mas quando nós perseveramos em Deus, na palavra de Deus, em obediência ao que Deus diz,
nós rompemos o natural e vivemos o sobrenatural. E Deus quer nos levar a vivermos o sobrenatural.